Olá, bom dia, graça e paz a todos, né? Vai nos dar, né, a licença de entrar na sua casa para levar, né, de Deus, né, as suas palavras. Pois nós só faremos isso por intermédio da palavra do Senhor. Não sou eu, não tenho nenhuma intenção de entrar na sua casa se não for por outro intermédio, né, de ocupar um espaço, se não for por intermédio da palavra do Criador, que nós pedimos licença para entrar na tua casa, para fazer habitar, né, a palavra do Senhor no templo do seu Espírito. E que nesta manhã maravilhosa, em que nós podemos agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida a nós concebido, eu quero fazer uma oração como forma de agradecimento, né, para que o Espírito tenha a liberdade de habitar, né, nos locais celestiais, que é o seu corpo, o templo e morada do Espírito. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador e Criador Jesus Cristo, que esta manhã agraciada nós queremos te dar graça por tudo, Senhor. Glorificamos e enaltecemos o teu nome e te rogamos que o teu Espírito possa habitar e ter toda a liberdade para que ele possa se sentir, né, com o direito de poder se locomover, ocupando cada espaço do templo aonde habita para morar. Glorioso e soberano, Deus e eterno, Criador do céu e da terra, que nesta manhã, Senhor, aonde nós encontramos aqui para te glorificar pelo fôlego de vida, pelo pão e pela água, pela veste, e por tudo que o Senhor tem nos concebido, Senhor. Graças te damos por termos um lar, um leito onde nós possamos nos descansarmos, por termos, Senhor, um pão para nos alimentar, água para saciar nossa sede, né? E também as vestes para aquecer o nosso corpo. E pelos meus irmãos, vizinhos, né, que se encontram à distância, em unidade, mas que a sua mão, Senhor, possa estar indo de encontro e que o entendimento e as revelações do teu Espírito possa chegar no coração de todos e que possam viver a liberdade com que o Senhor nos concedeu. Pai, mais uma vez, nós queremos te dar graça por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, a revelação de hoje se encontra aqui no livro de Gálatas. Gálatas 5, versículo de número 16 e 17. Gálatas 5, versículo de número 16 e 17. Essa é a revelação para mim, para você e para nós, né? Aonde muitas das vezes ficou em oculto, né? Mas Jesus disse que nada em encoberto que não fosse revelado, tudo nada em oculto que não se revelasse. E que nesta manhã essa revelação se faça cada vez mais forte e presente na minha e na sua consciência, na minha e na sua consciência, né? No nosso entendimento. Que diz assim no versículo de número 16 de Gálatas 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei com a concupiscência da carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. E não cumprireis com o desejo intenso de gozos materiais, né? Não cumprireis, né,
com o desejo intenso de gozos materiais. Mas por que seria? Por que seria, né? Não digo, porém, andar em espírito e não cumprir com os desejos, né? O desejo intenso de gozos materiais. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, ou seja, um é contra o outro, né? Um luta contra o outro. Se um quiser dominar, o outro quer, né, se impor para que não dê espaço um ao outro. Então está aqui o nosso, né, a orientação para que ou nós damos a evasão para que o espírito tome posse e venha imperar, ou nós deixamos que a carne venha, o desejo veemente venha imperar, né? Então, desejos veemente, né? Intenso, violento, de possuir, ambição de querer, né? De possuir algo que talvez, né? O Espírito Santo não queira, porque ele vai se sentir oprimido, né? Se um milita contra o outro. Entenda que eu vou explicar para vocês. Se a Bíblia diz que um milita contra o outro, e se você pegar aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai entender por quê, né? O porquê. Observe o que é que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, diz assim, ó. 16 diz assim, ó. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Observe, quando Paulo está despertando aos Gálatas, assim, não, né? Nós não temos que dar evasão à carne, ou seja, não andar cobiçando, né? O nosso não cobiçar. Ele está tentando trazer para nós, tentando, né, dizer para nós, olha, se eu quero, né? Se eu quero algo que digo, porém, andai em espírito e não cumprir com a consciência da carne. Se eu quero algo e eu coloco a cobiça, né, o desejo veemente, o intenso, o desejo violento de possuir, né, a ambição, a força de querer, então eu passo a lutar por aquilo, né? Eu passo a lutar pelo aquilo que o meu desejo está veemente, acima, forte, né? Então, se eu sou o templo e morada do Espírito de Deus, o que é que vai acontecer? Eu quero aquilo, o Espírito não tem espaço para que receber aquilo, eu vou oprimir o Espírito para dar evasão à minha vontade. Então, ou seja, eu estou destruindo o local do Espírito, onde ele se encontra em liberdade, até privado, por querer mais espaço, não tendo. Então, eu quero colocar mais opressão, ou seja, é como se eu tivesse um espaço pouco e quisesse colocar algo dentro daquele espaço, se já estava pouco, ia ficar mais, menos ainda, né? Menos espaçoso. É o que a Bíblia quer explicar para nós. Se eu quero, né, o que ele deseja veemente, né, eu passo a lutar por aquilo, e aí eu vou privar o Espírito, que ele, onde é que o Espírito habita? Se nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, o que é que vai acontecer então? Já que aquele espaço está ocupado por bens material, ou seja, por algo que eu desejei, então Jesus vai destruir aquela parte ali também. Porque se eu estou destruindo o templo, onde o Espírito Santo de Deus já não tem tanta liberdade, né? Então, aquele espaço que ele tinha, né, ele vai ser privado ali. Se ele vai ser privado ali, então, se não é o espaço onde habita o Espírito Santo de Deus, ele vai se destruir. Você deu para você entender isso aí? Se o espaço não está ocupado pelo Espírito Santo de Deus, né? Não está ocupado pelo Espírito Santo de Deus, então vai ser destruído. Sim ou não? Observe que
Paulo vai, Paulo vai expressar claramente no versículo de número 16 de 1 Coríntios 3. Diz assim, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. Quando eu tiro o Espírito de Deus, ou seja, o espaço que o Espírito Santo de Deus não está habitando, vai estragar, né? Porque não está habitando. Deus não tem a habitação por completa. Porque eu coloquei um desejo veemente de querer algo que não agradaria o Espírito Santo de Deus, porque ele perderia seu espaço. Você está entendendo qual é a revelação? Então, passando eu a cobiçar, então a Bíblia diz que vai ser um contra o outro, né? Se eu der vazão para que isso aconteça, o Espírito vai ficar privado. Está aqui. Aí vai dizer assim no versículo de número 18 de Gálatas 5. Diz assim, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Né? Não está debaixo da lei. Por quê? Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicida, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que contêm tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, então, é como nós estamos explicando. Por que que muitas das vezes nós passamos e vemos nossos semelhantes em adversidade? Nós, por ser misericordiosos, dizemos, ó Senhor, tem misericórdia, compaixão, né? Pedimos compaixão a Deus. Porque nós não estamos na mente, no pensamento de tal pessoa para saber por que ela caiu naquela situação. Talvez ela quis ocupar de tal forma o espaço com algo material que privou o espírito de tal maneira que Deus teve que separar. Pois ele disse que se alguém destruir o templo de Deus, ele faz o quê? Ele constrói? Ele reforma? Não, ele destrói. Aí nós passamos e vimos pessoas em adversidade. Tem misericórdia, Senhor, não é assim? Sim ou não? Então vamos clamar por misericórdia. Por quê? Porque aquela situação ali, com certeza, nós não estamos dando uma certeza. Né? Pode ter acontecido porque a Bíblia é verdadeira. E ela. Aí, ó, aqui ó, no versículo de número 15, diz assim: ó, se a obra de alguém se queimar, sofre perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se queima, faz o quê? Acaba, né, irmão? Destrói. É ou não é? Se queimou, se a obra que então eu quis algo, né? Só que aquilo ali queimou, acabou, estragou, né? Eu fiquei, né, em falta. Aí é que nós vamos entender quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, vamos analisar, vamos buscar um pouco da reflexão. Se o Espírito de Deus é que habita dentro de nós e eu tento colocar algo dentro do templo, ou seja, trazer para o templo para mim,
É óbvio, é evidente, é certo que no espaço em que eu cobicei algo para mim, que talvez esteja em dificuldade de chegar, porque se chegou por intermédio do Espírito, vai ser algo que vai ser colocado para melhorar, né? Para ampliar. Mas se é algo que a carne quer que tenha, que o Espírito não aceita, o que vai acontecer? Eu vou oprimir o Espírito para colocar algo da carne, e em aquele espaço que foi ocupado pelo meu desejo veemente, eu vou oprimir o espírito. Então vai ficar à mercê, vai ficar desprotegido. Então ele vai ser estragado. Está aqui na sua Bíblia. É só você observar, né? No versículo de número 15, né? De 1 Coríntios 3. Aí você vai analisar, né? Então, se eu passar ali a querer, eu quero porque é um desejo. Se não chegou, né? Se não chegou com facilidade, é óbvio que é um desejo veemente da carne. Se eu desejei e aquilo aconteceu sem nenhuma dificuldade, sem nenhum esforço, então, porque o Espírito estava precisando daquele algo, né? Daquilo que foi colocado. Mas se for o desejo da carne, eu vou estar desejando hoje, amanhã, depois, até que eu consiga, e aquilo ali vai trazer um dano, né? Vai oprimir o Espírito, e aquele espaço que foi ocupado pelo meu desejo veemente, pelo meu desejo carnal, né, vai ser destruído. Ou seja, eu vou sofrer dano com aquilo, né? Eu vou sofrer, né, consequência. Então, aí ele vai falar: não cumprirei com a concupiscência da carne, né, irmãos? Não cumprireis com a concupiscência da carne, né? Ou seja, com o desejo intenso de gozo material. Não faça isso, não é assim? Aqui, ó. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça, ou seja, a carne, né, deseja veemente de querer, né, contra o espírito. Ou seja, se a carne vai querer forçar que você receba algo, né, então vai oprimir o espírito. E oprimindo o espírito, eu destruo o quê? O templo onde habita o Espírito de Deus. Então Deus vai fazer o quê? Ele vai ampliar? Ele vai reformar? Ele vai, né, expandir? Não, ele vai destruir. Está aqui na tua Bíblia, né? Se eu fizer isso, Deus não vai ampliar. Deus não vai, né, melhorar. Ele não vai reformar, não. Ele vai destruir, está aqui na sua Bíblia. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Né, irmãos? É ou não é? É assim ou não é, irmãos? Né? Temos alguma dúvida da revelação, irmão? Será que tem alguma dúvida na revelação? Dá para ter dúvida? Escuta, no versículo de número 3, do 3, né? 1 Coríntios 3, versículo número 3, né? Porque ainda sós carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andai segundo os homens? E nós temos aí determinado ministério, né? Que você vai fazer, vai acontecer, chega aqui, nós vamos fazer a campanha e você vai receber, né? Campanha, né, irmão? Para receber, né? Será que Deus seria tão miserável de tal forma que, sabendo que eu preciso de algo, Ele não me daria? Agora, quando eu passo a insistir, ter aquele desejo veemente, é de Deus ou é do homem? Ou é o físico? Aí eu vou lutar, vou fazer campanha, vou me sacrificar para receber algo que depois o Espírito Santo de Deus vai ficar oprimido porque não era necessário de tal coisa, que nós estamos passando sem aquilo. Então eu vou oprimir o Espírito e aí eu vou sofrer dano.
Tá vendo, irmãos? Como é fácil a gente desvendar os mistérios e as revelações que vêm até nós. Não é fácil? É só desejarmos e querermos, né? Na minha, na sua, na nossa Bíblia está escrito, né? Aqui, ó, no versículo de número 13 de 1 Coríntios, diz assim, ó: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Ai, ai, glória a Deus. Pelo fogo será descoberta. Descoberta pelo fogo. Provará qual seja a obra de cada um. Né? Então, a revelação está aí forte, muito forte e verdadeira. Pois se eu quero algo, insisto, né? Aquilo ali vai ser provado. Se for permanecer, se for do Espírito, permanece. Se não for, é só aquele desejo veemente, né? A cobiça, a inveja, o desejo, né? O desejo de querer sem a necessidade de ter, porque o Espírito Santo aposta com liberdade no templo que é morada dele, ou ele vai se sentir oprimido e aquela a parte que ele está, né? Se o templo tem um espaço que é o suficiente para o Espírito morar, se o templo, né? Mas se eu vou colocar algo que não é de agrado do Senhor, é óbvio que eu vou estar colocando aquela parte em adversidade. Então ela vai ser provada no fogo, ou seja, se foi do Espírito ela fica, se não foi ela vai ser queimada. Observe que diz assim, ó: se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano ou perca, né? Mas o tal será salvo. Todavia todavia como pelo fogo. Não sabeis, mais uma vez, cara, meu Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amado, não cumprireis com a concupiscência da carne. Meu Deus. Que despertamento, né, irmão? Que despertamento. Isso aqui é para a glória do Senhor. Né? Então, aqui, ó, se você observar, você vai ver que está escrito assim: a vida é pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprir com a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, ou seja, a carne, né, deseja veemente, intenso, né, violento de possuir, né, aquela ambição de querer. Então já passa a ser uma riqueza, né? Se você não tem, então você passa a ter aquilo, então já passa a ser uma riqueza, onde Jesus, né, vai falar, não é sobre, né, a questão de ter, não, a riqueza no caso é de eu querer com veemência aquilo, né, que talvez venha ocupar o espaço que o Espírito esteja, né, habitando, usando, né? Aí no versículo número 18 é assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, né? De querer aparecer, né? De se amostrar, né? De levar algo para que alguém venha ver, né? Aquele desejo de querer, né? Ser algo, né? A lascívia. 19. Porque as obras da carne são
conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Inimizade, tudo isso sombra da carne. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicida, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí aqui agora para terminar, para darmos o ponto final, Hebreus 2, né? Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Glória a Deus. 14. Visto como os filhos participam, né? Temos ainda. Ele participou, o Filho de Deus participou da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Quando Jesus morreu, ele aniquilou o quê? Quando Jesus de Nazaré, ele foi até a cruz, ele morreu, ele aniquilou o quê? Quem é o maior inimigo de Cristo? Quem é, irmãos? O maior adversário de Cristo? O Espírito hoje? Quem é? Dá pra gente imaginar aí quem seria? O maior adversário de Cristo, o Espírito? Quem é o opositor hoje? Um limita contra o outro? Um milita, né? Milita contra o outro. Quem é, irmão? Dá pra você deduzir aí quem seria? Dá pra você imaginar qual seria? Né? Pergunta simples, mas com objetivo, né, irmão? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 e 17. E não coopereis com a concupiscência da carne, pois a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, né, irmãos? Revelação de Deus para mim e para a sua vida. Tome posse dessas revelações. Faça análise das Escrituras. Tire as suas conclusões. Erga os olhos ao alto e glorifique ao Deus, né, Criador. E venha dar evasão aos seus elogios. E faça como Davi. Venha salmodiar, né, ao Senhor de coração. Pois aí sai, né, a verdadeira adoração, né? Romanos 12, 2, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que apresentai-vos os vossos corpos como um culto racional a Deus, né?
Então, amados, tá aí a revelação, tá aí, né, aquilo que o Senhor propôs para conosco e para todos vocês que vão fazer acompanhamento, né? Que o Senhor possa estar dando entendimento e revelando com toda a autonomia. Esse é o que eu te peço e eu peço a Deus de coração. Um abraço, que Deus continue protegendo, que Deus continue se livrando e guiando pelo caminho da verdade. Fica com Deus e até a próxima.